Audio Jungle. O verdadeiro sabor da pizza está na Pizzaria Toscana. Ingredientes selecionados e aquele tempero delicioso. Um lugar agradável para você e sua família passarem momentos especiais. Venha se deliciar com as mais saborosas pizzas. Ou, se preferir, faça o seu pedido pelo telefone 2644-3793 e entregaremos onde você desejar. Pizzaria Toscana. O sabor da verdadeira pizza. Avenida Vereador Manuel Antunes, número 210, Braga, Cabo Frio. Audio Jungle. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Saudade, quanta saudade, a gente fica um programazinho sem fazer, a gente fica com uma saudade danada, né? O que pode fazer? Feriado, essa turma daqui é vagabundo, ninguém trabalha. Agora eu vou fazer igual a cadeirinha, chegar aqui dar bronca em todo mundo. Esses cambada de animais. Pode jogar, não tem problema não. Também quero aproveitar, agradecer a todos vocês que nos assistem pela Jovem TV, muito obrigado pela audiência. Você que nos assiste pelo nosso blog, nosso blog, daqui a pouco você vai saber o que... Hein? Ai, meu Deus do céu, não é, desculpa. Você que nos assiste pela Cabo Frio TV, canal 10, me perdoa, foram 11 anos na Jovem TV, né? Um abração lá para o meu amigo Lebrinha, para o Dil, ainda é aquele negócio, né? A gente acostuma, mas não tem problema. Também quero agradecer a você que nos assiste pelo nosso blog. Nosso blog é o nome do nosso programa. Muita gente fala um lugar, que é o único, né? O lugar no pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. A você que me encontra na rua, parabenizando pelo nosso programa, muito obrigado pela sua força. Hoje, nós vamos falar, mais uma vez, da pastoral familiar. Família, célula essencial para a sociedade e para a Igreja Católica, pastoral familiar da Igreja Católica. Nós estamos com o Ivan, mas daqui a pouquinho mais vocês vão conhecer Ivan, conhecer o que é pastoral, vão conhecer tudo isso. Sobre o nosso blog, as visualizações por volta de 11 horas da manhã, nós tínhamos lá 20 pessoas assistindo a gente no Brasil todo, 2 na Rússia, 18 na Alemanha, 1 nos Estados Unidos, 1 na Ucrânia, 1 na Espanha, 1 no Canadá, 1 na Guiné e 1 no Paquistão.
Durante a semana, nós tivemos 161, 161 pessoas nos assistindo pelo Brasil todo. 86 na Rússia, 41 na Alemanha, 16 nos Estados Unidos, Ucrânia 13, Espanha 12, Indonésia 6, Tailândia 5, Paquistão 3 e Portugal 3. Muito obrigado pela força que você dá ao nosso programa fora do Brasil. Que Deus abençoe você e sua família. É o que, Fabiano? Fala. É o que, Fabiano? Olha, eu quero... Quem? Tem alguém querendo participar ao vivo? Tá bom, pede para guardar um pouquinho só. 2 minutinhos só. Olha, eu queria mandar um abraço muito grande ao Mauro Branco, secretário secretário oh, meu Deus, passou agora, porque nós estamos falando sobre a mobilidade. Ele é secretário de mobilidade urbana. Então, ele está fazendo um curso aqui no Hotel no Braga, que eu vou dizer uma coisa para você. Ontem nós tivemos de 18 horas até as 22 horas, valeu a pena. Daqui a pouco, saindo daqui, vou para lá mandar um abraço. Falando nisso, deixa eu mostrar. Mostra para o convite aí do mobilidade. Não está aí com... Não está aí com... Está não? O que foi que houve? Tá? Plano participativo. Para se mudar alguma coisa em termos de mobilidade urbana, tem que se fazer um planejamento, e esse planejamento é a curto e longo prazo, não é imediato. Então, ele está fazendo um estudo junto da sociedade, convidando a sociedade para participar, e esse é um curso de mobilidade participativa. Começou ontem, às 18 horas, e está acontecendo hoje. Um abraço lá, meu amigo Mauro. Deus abençoe você, meu amigo. Daqui a pouco a gente está junto aí. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabia que o que pode salvar nosso país, nosso estado, nossa cidade, é o que você fala, não é o que você fala, mas sim o que você faz. E o que você faz? Quero mandar um abraço para todos lá da PIAT, Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguéis para Temporada. Eu acabei, a semana retrasada, sendo eleito presidente da Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguéis para Temporada. E nós vamos ter muita novidade por aí, se Deus quiser. Um abração para todos, muito obrigado pela força e, com certeza, tem muita luta pela frente. Olha, não tente mudar ninguém. Pelo amor de Deus. Se você é pai, mãe, você quer mudar sua esposa, não faça isso. Mude você. Se eu não mudar, nada muda. Não adianta querer mudar as pessoas você muda e as pessoas vão se acompanhando. Tá? Outra também uma reflexão que eu queria deixar para vocês. Eu sou feliz te vendo feliz. Não é verdade? Pensa direitinho nessa outra. Se você não lutar por alguma coisa, será vencido por alguma coisa. Tá? Abraços lá para a família lá do nosso amigo Vadinho, lá na Pizzaria Toscana, Reinaldo e Simone, do Colégio Domingos Sávio. Olha, Reinaldo, mais uma vez quero pedir desculpa a você, porque os animais aqui não trabalham nos feriados. Então, estou devendo a você a gravação da propaganda, tá? Mas um dia a gente chega lá. Eu quero perguntar ao Caveirinha. Ô, Caveirinha, obrigado, hein? Ficou com medo ontem, não falou nada, né? Ficou com medo? E aí, comeu o peixe gostoso que o Vasco trouxe ontem lá de Santos? Gostou? Isso é para você aprender. 2 pontinhos só, estamos na sua rabada, hein? Tá? Estou de olho em você, hein? Tá? E também quero aproveitar esse momento
que durante esse período que nós tivemos 2 semanas, a Rosângela perdeu sua mãe. Dona Nilza, lá do Guarani. Dona Nilza, que trabalhava na UPA, do São José Operário, acabou falecendo no dia 23 de outubro. Quero mandar meus sentimentos para a família e entregar a alma da sua mãe a Deus, que Ele a tenha no lugar mais próximo de ti. Vida que segue. Tá nervoso? Tudo bom, meu amigo? Quanto tempo custou, mas saiu, né, cara? Demorou um pouco a minha vinda até aqui, não foram poucos os convites, mas chegou o dia, Chegou, né? Deus sabe, chegou no tempo de Deus, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, é verdade. E aí, Ivan, na paz? Graças Sabendo a aí que você está na tribulação danada lá, ida e volta a campo, volta de campo, vai para a serra, volta da serra. É o que eu digo, né? A vida da gente não é a gente que determina. Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, mas Deus é que dá a direção, né? A direção, é verdade. É verdade. Ivan de Azevedo Lopes. Não vou nem falar que você é filho de Ivan e Nancy, né? Ivan das quadrilhas, né? Não vou nem falar, não. Que é Ivan, que todo mundo em Cabo Frio só conhece como Duvan. Isso mesmo. Eu até brinco com as pessoas quando eu as encontro, né? Que elas falam assim, as pessoas que não são muito do convívio, perguntam, você é filho da professora Nancy, do Van? Eu até brinco dizendo que eu tento esconder, mas não consigo, né? Porque o estereótipo denuncia logo a cara, né? É verdade. É verdade. Ivan, você é coordenador da Pastoral Familiar, setor Casos Especiais, pastoral da Cidadania, conselheiro municipal de cultura, coordenador do terço, isso dentro da Igreja Católica. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Diz para mim quem é Ivan de Azevedo Lopes. Bem, Roberto, o Ivan de Azevedo Lopes é um cidadão cabofriense, nascido nessa terra maravilhosa, né? Nessa terra abençoada por Deus e muito generosa a todos. Eu, como acabei de falar, nasci em Cabo Frio, vivi aqui e grande parte da minha vida, né, tendo estudado um período fora, né, um período curto, mas retornei a Cabo Frio e desde então estou aqui em Cabo Frio, né, edificando minha vida, minha família, meus projetos, e essa terra que nos acolhe tem sido muito generosa comigo. Como você acabou de elencar aí, né, eu tenho envolvido em muitas tarefas, em muitos projetos pessoais, projetos comunitários. Eu acho que é um pouco da minha pessoa isso, né? Eu sou um pouco, talvez, ativista, né? Ativista demais nas coisas. Talvez não, né? Talvez é porque a gente às vezes não sabe dizer não. A gente recebe o convite e diante das necessidades a gente acaba sempre dizendo sim. É verdade. Você é cabo-friense? Sou nascido em Cabo Frio. Ainda bem, porque a família é toda de Campos, né? Nancy é de Campos, né? Do Van também? Também. Também é de Campos? Bom, e que quer dizer, você não tem problema nenhum. Escapou daquela situação lá no enfiado da minha vista? Ivan, você é coordenador da Pastoral da Cidadania? Já existe essa pastoral? A Pastoral da Fé e Cidadania é uma pastoral que existe dentro da Igreja Católica, em que visa inserir os membros da igreja, os fiéis, na vida comunitária, né, de forma a que a gente não fique naquela acomodação de somente ir à igreja, rezar, ser um bom religioso, mas como cidadãos ficamos devendo muitas vezes, né? Muita gente vai na igreja, reza e nem sabe o que é que fez, né? Porque não vai com aquela fé que deve ir. Você tem gente que assiste missa, vai à igreja. Estou falando de modo geral, não é só na igreja católica. E as pessoas não sabem nem depois perguntar o que é que o pastor falou, o que é que o padre falou, ninguém sabe. Roberto, muitas vezes as pessoas são levadas pela emoção. É verdade. Nós somos seres emotivos, né? E tudo que nós vivemos e fazemos é em função das emoções que nós sentimos. E muita gente busca na religião, às vezes, um refúgio, busca aquilo que não encontra na sua vida aqui fora da igreja,
ela busca dentro do templo da igreja da vida comunitária esse conforto, esse sentimento de alegria, essa segurança que não consegue aqui fora. Mas a fé não se resume somente a isso. A fé passa pelo sentimento, mas a fé ela vai além do sentimento, né? A fé, eu digo que a fé é uma adesão, uma proposta maior que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, nos faz essa proposta, e por fé, por crer e aderir a essa proposta, nós passamos aí uma vida transformada, né? Isso é que eu digo que seria a fé. A gente que vive a igreja, não é na igreja, a gente vive a igreja, a gente participa da igreja, a gente sente, eu, por exemplo, sou testemunho ocular e posso dizer para você em casa, hoje, depois que eu voltei para a igreja, eu sou outra pessoa. A igreja transforma as pessoas, né? E não é só a igreja católica, irmão. Qualquer igreja que você creia, leva a Deus. Não é? Deus não está dentro das igrejas. Deus está dentro de você. Não é verdade? Eu digo o seguinte, que o poder de transformação está primeiramente na palavra de Deus, né? Porque ao ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, a Boa Nova, a gente sente um impulso, uma vontade grande de aderir a essa palavra, essa proposta. E a partir dessa adesão, né, vem as propostas de transformação, que Cristo nos coloca diante de algumas exigências que exigem que a gente seja transformado, queira se transformar e se deixe moldar, né, pela essa palavra, pelo Espírito Santo. Nós somos moldados a cada dia, numa peregrinação que nós vivemos aqui enquanto pessoas, né, como seres vivos. Nós vivemos essa peregrinação rumo à pátria celeste, que é o céu. É verdade. Quero aproveitar e mandar um abraço muito grande aqui a meu amigo, feliz da vida, que felicidade. A gente, aquela pescaria ontem lá em Santos, maravilhosa, né? Pegamos 2 peixes grandão, rapaz. Tomamos 2 peixes. E olha que depois de tomar o primeiro tombo, tomamos um tombo e depois nós fomos lá, matamos 2 peixão maravilhosos. Nós estamos rindo de orelha a orelha. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Vitor, né? Que teve lá em São Januário ontem para votar, seu coordenador, né? Sim. Um abração para ele, Vitinho, o pai. Quero mandar um abraço também para a pessoa que autorizou e que eu tive que pedir permissão para ela, para você vir aqui no programa, né? Ela estava lá fora pensando, eu tive que falar, pode ficar tranquilo que ele vai falar bem e tal. Mandar um beijão lá para tua mulher, tá? Teus filhos, tá? Deus abençoe vocês lá. Pode deixar que eu entrego o beijo. Ela está assistindo. Ela disse que é para casa assistir. Aproveita, manda um beijão para ela, para os seus filhos, porque senão já viu. Aí, pessoal de casa, para vocês, espectadores, e lógico também para minha família lá, um beijão para todos. É bom estar em contato direto com vocês aqui. É verdade. Ivan, fala para mim, já que você falou da pastoral da cidadania, o que é e o que faz a pastoral da cidadania? Roberto, a pastoral da cidadania foi como eu disse aqui, né? Ela visa a levar o fiel a participar da vida comunitária mais ativamente, né? A gente não pode ficar... Comunitária do bairro, da própria cidade, sim, né? do bairro, da cidade. Dentro da igreja, né? Dentro da tem igreja, muita coisa para fazer. A gente se envolver nas coisas comunitárias, né? A gente tem... Vamos dar um exemplo. Na sua rua. Hoje eu tive um exemplo assim, passando na rua, eu vi 2 vizinhos, né? Um mora na frente do outro. E quando um botava um entulho na rua, o outro foi lá, chamou a atenção e isso desencadeou uma discussão dos dois, né? Mas se de repente tivesse alguém ali com mais apaziguador, né? Que chegasse para os dois, olha só, vamos apaziguar aqui, nós somos vizinhos, vivemos em comunidade, precisamos nos ajudar. Um ajuda o outro. Né? De repente, olha, eu tenho aqui um saco de entulho, coloco um entulho aqui, você já começa a consertar as coisas. Então, nós precisamos, como cristãos, como agente de transformação social, a gente se envolver nas coisas do nosso dia a dia, do cotidiano da nossa comunidade, da nossa rua, da nossa cidade, mas sempre dentro de um espírito evangélico, né? Um espírito levando Cristo às pessoas, levando as pessoas a Cristo e fazendo com que naquele ambiente reine a paz,
reine a O concórdia, amor. o amor. Né? É essa a função nossa, é levarmos o bom perfume de Cristo aonde nós formos. Né? Esse bom perfume que contamina, que as pessoas, ao serem tocadas, também passam a exalar esse mesmo perfume, né? O perfume suave, agradável. Parece que tem alguém aí querendo falar com a gente, é verdade não? Ah, tá, o painel, o banner? Então joga aí pra gente aí. Quero aproveitar, aí está, esse é o plano de mobilidade urbana, esse convite que nós recebemos da Secretaria de Transporte de Cabo Frio, que está sendo feito, se eu não me engano, no Hotel Oasa, ali no Braga, tá? Um abração aí. Aproveita, joga o outro aí, que nós vamos ter joga o outro, Fabiano, para mim, que nós vamos ter aí, ó. Quero falar para você, que foi jogador das Prof, que as Prof mudou de nome. Quando você ouviu falar em Cabo Frio Esporte Clube, você pode estar certo, as cores continuam a mesma. Nós criamos o Cabo Frio Esporte Clube exatamente para fugir de algumas coisas que estavam acontecendo. Então, nós vamos fazer do dia 20 ao dia 30 de novembro, no estádio Horácio Machado, de 8 às 12 horas, nós vamos fazer uma avaliação para pegar atletas, para fazer compor o elenco do clube que vai disputar a terceira divisão do ano de 2018. Tanto de sub-23 como o sub-20, quer dizer, júnior e profissional. Então, eu quero convidar vocês, se quiser, já está aí, entre em contato comigo também pelo telefone, de fora quem mora fora de Cabo Frio, bota 22 na frente, né? 22 992 56 4884. 22 992 56 4884. Se você acredita no seu potencial, no seu talento, vamos lá. Mas, Ivan, obrigado aí, Fabiano. Você também é conselheiro municipal de cultura? Isso é uma coisa que eu acabei me envolvendo, né, diante das circunstâncias que vão se impondo na vida, ao participar do fórum, do terceiro Fórum Municipal de Cultura, ali representando a paróquia de Nossa Senhora da Assunção, né, como comunidade e também agente cultural, né. Nós temos aí a nossa paróquia há 402 anos, né, completando esse ano, e anterior mesmo à fundação da cidade. Né, essa particularidade da paróquia, ela foi fundada antes da cidade de Cabo Frio. Então a paróquia, ela é, se eu não me engano, 5 meses, ou 4 meses mais anterior à fundação da cidade. E diante do quadro social hoje, né, eu vejo assim, a exigência que nós, paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Assunção, da paróquia de São Cristóvão, da Nossa Senhora da Esperança, no Jardim Esperança, participarmos mais ativamente da vida social da nossa comunidade, da nossa cidade. É verdade. Porque nós somos agentes, promotores da cultura da nossa cidade. O cristão, nós vivemos no mundo ocidental, em que a cultura que nós vivemos é a cultura ocidental cristã, baseada nos valores cristãos, na filosofia grega e no código jurídico romano. Essa é a nossa cultura. Né? Então nós temos a cultura que ao longo de 2000 anos ela foi se desenvolvendo, foi se enraizando, foi tomando conta da Europa, foi tomando conta da América, da África, né? Então nós fomos introduzindo a nossa cultura nessas outras regiões. Então nós somos agentes de cultura, nós somos agentes promotores da cultura ocidental, que é a cultura ocidental cristã. Você também é coordenador de setor de casos especiais da pastoral pastoral familiar da Igreja Católica, né? Isso, eu faço parte também, participo da pastoral familiar na paróquia Nossa Senhora da Assunção.
Estou, né, como coordenador do setor Casos Especiais, eu e a minha esposa Simone, estamos à frente aí, é um pedido do Padre Marcelo, e nós estamos dando o melhor de nós, né, que nós, lógico, somos limitados em nossa capacidade, mas procuramos dar o melhor de nós para que possamos acolher as pessoas, né, que se enquadram nesse quadro da pastoral familiar do setor Casos Especiais, e buscando aí afirmar, ser apoio para os nossos irmãos. Eu não vou perguntar para você o que é casos especiais, porque nós vamos dar um apanhado geral em cima da pastoral da sobriedade, e vai chegar o momento que a gente vai falar sobre esse setor. Já que a gente falou, você falou em Padre Marcelo, obviamente eu ia perguntar para você, que pastoral vem de pastor, né, que tem alguém pastoreando a gente. E o Padre Marcelo, obviamente, é o nosso pastor, não é isso? Com certeza. Ele, na nossa paróquia, ele é o nosso pastor, né? Na nossa arquidiocese nós temos o pastor que é o arcebispo, né? Dom José Francisco. Temos agora um bispo auxiliar. E a igreja no mundo todo tem o pastor que é Pedro, que no caso aí, a pessoa de Pedro hoje é o Papa Francisco. Né? Então, diante das sucessor dele, né? Isso, foi sucedendo até chegar no Papa, até chegar no Papa Francisco. Então, diante das exigências do anúncio do evangelho que se faz, o pastor ele convida muitas vezes o membro da comunidade a ajudá-lo no pastoreio das ovelhas. É verdade. Agora, eu não sei se podemos falar. Você pode falar como começou a pastoral familiar da Igreja Católica? Como eu disse, toda pastoral ela nasce de um convite do pastor às suas ovelhas, ao rebanho, né? Então, o pastor vendo ali diante das necessidades que o tempo, né, no caso, vai trazer, as exigências do pastoreio, do rebanho, ele convida as pessoas a participarem desse humus do pastor e a ajudarem, né, no desenvolvimento do serviço da igreja em função da comunidade. Nós tivemos, inclusive, uma reunião, não lembro qual foi, sábado dia 11, não foi? Sábado dia 11 de outubro, se não me engano? Aquela que nós falamos sobre ideologia de gênero. Olha, eu não me recordo a data com certeza, mas foi no mês de outubro, nós tivemos aí a presença do palestrante, né, se eu não me engano, é o Bruno Pires, alguma coisa por assim. Sinal, não, Gustavo, se eu não me engano. Por sinal, eu quero Pires. deixar bem claro para você não, aqui, Bruno. minha opinião. Quando você ouvir falar em ideologia de gênero, tem alguma coisa, alguém recebendo dinheiro aí para defender essa tese. Não é verdade? Não sei se você concorda comigo. É uma ideia que nasce da cabeça de algumas pessoas, né? Que nasceu aqui no Brasil desde 1947, que está se aproximando agora, tentando anarquizar a família, para poder os políticos tomarem conta da família, tomarem conta das pessoas, que fique melhor assim para eles. Eu vejo que a ideologia de gênero, ela nasce de um grupo de pessoas que, pensando diferente, querem impor à sociedade o pensamento deles. Não somente a ideologia de gênero, mas outras ideologias também, né? E isso tudo tem sua raiz lá atrás, lá no passado, lá nas ideias marxistas de Karl Marx, né? E aí essas ideias vêm sendo, diante das exigências, diante das colocações, elas vêm sendo desenvolvidas por pensadores, por pseudo-filósofos. Financiado por países nórdicos. Lógico, tudo por trás de toda ação existe uma motivação. E a motivação para que essas pessoas promovam determinadas ideologias, com certeza a motivação é financeira. Lógico. Sem dúvida, sem dúvida. Também, Ivan, qual é a missão evangelizadora da pastoral familiar? Bem, a pastoral familiar, ela nasce numa exigência, no apelo do Papa João Paulo II, em 1981. Aqui tem
tem um folderzinho da pastoral familiar, né, que visa promover a pastoral familiar, e aqui a gente traz bem explicadinho como nasceu a pastoral familiar, das exigências do pastoreio e da sua necessidade hoje diante de como se encontra a sociedade. Então, como eu disse, o Papa João Paulo II, ele escreve em 1981 uma encíclica chamada Familiares Consorte. Essa encíclica ela vem justamente responder ao momento em que a família vinha vivendo e as necessidades que se fazem diante da evangelização e do apoio às famílias. Então, o Papa João Paulo II escreve essa encíclica em 1981 e, diante desse apelo do Papa, surge na igreja a pastoral familiar para dar apoio à família, independente da condição em que ela se encontre, para que possa, diante dos apelos, diante das dificuldades, das exigências da vida, encontrarem apoio para que elas possam superar essas dificuldades. É verdade que dentro da pastoral familiar existe metas, possui metas? Olha, a pastoral familiar, ela se divide em 3 setores. O setor pré-matrimonial, o setor pós-matrimonial e o setor casos especiais. Não vou dizer bem metas, não seriam, mas a pastoral familiar ela tem um objetivo, que é promover a família como um todo, o ser humano, a defesa da vida, né? A ajudar as pessoas a superarem as dificuldades, porque como a gente vê, a família célula da sociedade, até mesmo anterior ao Estado, né? A família foi formada anterior ao Estado, é uma instituição que ela é tão antiga quanto o Estado. Quando o Estado surgiu, a família já estava aí, nos moldes que a família é, né? E diante dessas necessidades, dessa exigência, a igreja busca, né, como objetivo apoiar as famílias, dar suporte às famílias, independente da situação que ela se encontre. Nós hoje vemos algumas famílias desestruturadas, famílias com problemas relacionados à condição financeira, à questão da moradia, à questão das drogas, a questão do desemprego, familiar. da carência familiar. Então, é justamente isso que a pastoral visa, apoiar a família e ajudar a superar as dificuldades e as exigências do tempo em que nos encontramos. Inclusive aqui nesse folder que você passou, os objetivos principais da pastoral familiar: formar agentes qualificados, acolher toda a família a partir da realidade em que se encontra, santificar os laços familiares, apoiar a família no seu papel educador, promover a missão em família, valorizar os tempos litúrgicos e datas civis, articular trabalho em conjunto com outras pastorais e movimentos eclesiais, estabelecer articulações também com forças externas dentro da igreja, a igreja, né? Sim, como eu disse, né, a igreja ela não pode se resumir ao culto no templo. A igreja ela tem que sair para fora. Esse é o apelo do Papa Francisco, né? Que a igreja não fique resumida simplesmente ao culto, mas que o culto seja o ponto de partida para que você saia e seja um agente transformador da realidade social que nós temos hoje. Quando o Papa Francisco nos pede para irmos às periferias existenciais, ao encontro das pessoas, ele nos pede o quê? Uma igreja em saída, uma igreja missionária, né? Então, ele nos pede que o apelo que o Papa nos faz, é que nós, igreja, nós que somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo, saiamos ao encontro daqueles que se encontram nas periferias existenciais. A pastoral familiar, ela é dividida em 3 setores? A pastoral familiar, como disse aqui agora há pouco, ela se encontra
dividida, não vou dizer dividida, mas ela se encontra estruturada em 3 setores. O setor pré-matrimonial, que são aquelas pessoas... Deixa eu só dizer, você falou pré-matrimonial, deixa eu dizer aqui o que está no folder. Preparação remota, articulada com crisma, jovens, catequese, escola. Preparação próxima, evangelizar namorados e noivos. Preparação imediato, diálogo com padre, retiro espiritual, retiro sacramental e celebração. Então, como eu ia dizendo, a pastoral, o setor pré-matrimonial visa todos aqueles casos que estão em formação, desde da criança ao adolescente, ao jovem, aos casais de namorados, noivos, porque hoje, diante dos apelos que são jogados na mídia, diante das ideologias e diante de tudo isso que vem para desestruturar a família, faz-se necessário que essas pessoas que hoje estão recebendo essas informações também conheçam o outro lado, né? A igreja ela tem uma grande proposta, né? A proposta de Jesus Cristo. É a proposta para construir um mundo novo, um mundo baseado em quê? No respeito, no amor ao próximo e, acima de tudo, no amor a Deus. É verdade. Agora, esses setores, você tem o setor A, setor B e C, né? No caso, o setor pós-matrimonial, Pós-matrimonial, que visa dar apoio aos casais de noivos, aqueles que já estão casados, que passam por dificuldades. Ajuda e formação para os recém-casados e grupos familiares. Isso. Então, o pós-matrimonial, ela visa a inserir, a trazer, acolher aquele casal de recém-casados, a conhecerem, aprofundarem-se mais na fé e na doutrina da igreja. Entender melhor o que é o casamento, que não é simplesmente o amor entre duas pessoas, né? Isso. Porque a gente sabe que no convívio de um casal, quando é namorado, quando é noivo... tudo é mil maravilhas. É mil maravilhas, é meu amor para cá, meu bem para lá. Mas depois, diante das exigências de uma vida nova que o casal passa a enfrentar... dentro de casa, todos os dias. Quando você passa a se conhecer melhor, aí vem as exigências. Eu digo sempre que o casamento ele se resume a uma única coisa, a renúncia. É verdade. Né? Porque se você não for capaz de renunciar, nenhum casamento vai resistir. Não resiste ao egoísmo, não resiste às minhas vontades, não resiste ao meu querer. O casamento, para quem quer buscar o casamento, para quem busca o matrimônio na igreja, a grande figura para quem quer uma vida, um casal, é Jesus Cristo. É renúncia. Né? Como Jesus renunciou à sua divindade e assumiu o corpo, a carne, e levou, né, sobre ele os nossos pecados, foi crucificado, morto, ressuscitou, foi o que? Através da renúncia. Jesus renunciou à vida, né, na carne, para que nós tivéssemos vida. E aí está o grande exemplo para os jovens casais, e até mesmo para os casais mais antigos, né? Porque a gente vê que hoje, no mundo de hoje, às vezes as pessoas pensam que se conhecem, mas a gente vê muitas vezes casais já com bastante tempo aí, que acabam se desfazendo por causa de... às vezes besteiras. Por pouca coisa, né? Às vezes desconfiança. Às vezes porque encontrou uma mensagem no celular, não sabe de quem que é. Às vezes porque a pessoa está no telefone falando com alguém. Às vezes você tem um tratamento com uma pessoa que é uma pessoa íntima tua, muito antes do casamento, que não tem nada a ver com maldade. Às vezes num bate-papo você perde um casamento, destrói um casamento, porque falta de compreensão. Eu digo que sempre quando entra o eu na frente, Exatamente fica difícil, né? No matrimônio tem que ter o nós. Exatamente. Então deixa de ser eu, deixa de ser você, para sermos nós. E aí vem o setor de casos especiais, que é onde você é. Isso, eu estou, né, como coordenador, juntamente com a minha esposa, Simone, do setor casos especiais. E o setor casos especiais visa abranger todas aquelas outras realidades que não se encaixam no pré e no pós-matrimonial.
Caso segunda união, no caso, segunda união, viúvas, pessoas em situação de vulnerabilidade, casais de casamentos mistos, né? Aí o que é casamentos mistos? Deixa eu exemplificar aqui para você. Você, como católico, casa com uma pessoa de um outro credo, da igreja metodista. ou da igreja cristã, ou de um outro credo, né? Vamos dizer, do candomblé, ou um ateu, né? A pessoa até mesmo que não professa nenhuma fé. E muitas vezes a exigência que se tem, como eu falei, a renúncia. Mas aí a pessoa fala assim, não, mas agora você tem que ir para a minha igreja. Né? Então, eu acho que... Uma das palavras-chave também para o casamento chama-se paciência. Paciência, renúncia, Tudo isso são virtudes de Deus, né? Deus é paciente com o pecador, Deus renuncia à vontade dele, muitas vezes até por amor para fazer a vontade da pessoa, né? Ou buscar com que a pessoa faça a vontade dele. Mas esse setor casos especiais, ele visa justamente acolher todas essas situações que estão fora dos dois primeiros setores. Aqui no folder fala, os casais em segunda união e seus filhos sejam acolhidos e acompanhados e incentivados, conforme a sua situação, a participarem da vida da igreja segundo as orientações do magistério. Roberto, uma exigência da vida moderna, né, acabou levando a igreja a repensar essa situação. Porque muitos membros da igreja que eram participantes, tiveram lá num determinado momento seus matrimônios não prosseguiram, não foram adiante, né, seus casamentos devido à ruptura, tiveram essas rupturas no matrimônio. Então, muitas vezes, a pessoa que até queria continuar, mesmo diante das dificuldades, ela se sentia, né, um pouco afastada da igreja, porque ela vivia uma situação difícil, uma situação de desquitado, de divorciado. Né? A gente sabe que a igreja é família. Então, diante dessa nova realidade dos divorciados, a igreja, vendo essa necessidade, pensou, bem, essas pessoas também são batizadas, também são membros do corpo de Cristo. Então, ela não pode ficar de fora. Eu quero só chamar a atenção de você em casa, que todas as vezes que nós aqui, hoje, no programa de hoje, estivermos falando sobre a igreja, nós estamos falando sobre a igreja católica, tá? Porque o assunto é a pastoral, as pastorais que compõem a igreja católica. Não é isso, Ivan? Isso, correto. Então, diante dessa exigência, dessa família, dessa pessoa que teve uma ruptura no seu matrimônio e que se viu diante de uma realidade que não foi aquela que ela buscou, né? Então, o que essa pessoa, muitas vezes, até por uma questão de carência ou coisa, lá na frente, ela contraiu um novo matrimônio. Então, essa pessoa, ela é membro da igreja, ela é batizada, né? Toda pessoa que é batizada, ela faz parte do corpo de Cristo, ela é membro da igreja. Então, ela não pode, como membro do corpo, ela é igreja, ela como membro do corpo, ela não pode ficar excluída, ela não pode se sentir excluída da igreja. Exatamente. Então, a igreja, vendo essa nova realidade, constatando essa realidade, a igreja passou a acolher dentro da doutrina da igreja e do magistério, essas pessoas, né? Porque antigamente se dizia assim, a pessoa divorciada teve filho, não pode batizar a criança, né? A ignorância, a igreja nunca fez isso, pelo contrário, a igreja sempre acolheu e a igreja não nega o batismo a ninguém, dá apoio independente da condição. E o apoio fundamental a todos, né? Agora, o que existe é que para que você receba o batismo, existem algumas predisposições. Né? Não basta eu chegar na igreja e falar assim, eu quero ser batizado. Mas por que você quer se batizar? Por uma questão social, quero batizar meu filho, quero fazer uma festa. Então você não quer o batismo. Né? Na realidade, o que você quer é fazer uma festa social para receber seus amigos e dizer, olha, é um motivo para receber seus amigos. Né? E o batismo não. O batismo ele é a inserção daquela criança na igreja, no corpo de Cristo, e pelo batismo aquela pessoa deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. E foi muito bom você falar
porque eu quero falar com você que está em casa, que talvez você não saiba. Você sabe o porquê que a responsabilidade tua quando tu batiza uma criança? Poucas pessoas não sabem, Ivan. As pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, acabam sendo relapsas no que assumem, né? É verdade. Porque no batismo você assume ali uma função, né, de ajudar aquela criança Inserir na a fé, criança inserir ela na nos fé cristã. ensinamentos cristãos da igreja. E muitas vezes é o que eu te falei, a pessoa vai batizar por uma questão social. A pessoa convida a pessoa para ser padrinho da criança simplesmente porque por uma questão de amizade, por uma questão de afeição, e não pensando que aquela pessoa, na sua falta, na sua ausência, pode ensinar, pode inserir seu filho na vida e na doutrina da igreja, ou ser aquela pessoa que vai ser o exemplo para o seu filho caminhar à luz de Cristo. É verdade. Também o setor casos especiais tem as tarefas de acompanhar as diferentes realidades das famílias de imigrantes, mães e pais solteiros, famílias com filhos deficientes ou drogados, famílias distanciadas da igreja, matrimônios mistos, que você falou, atenção especial aos idosos, viúvos, alcoolismo e etc. E muitas outras coisas. Você vê que o trabalho é grande, né? E eu e a Simone não conseguimos sequer, vamos dizer assim, desenvolver um quarto, 25% disso tudo que está aí. Por quê? Porque as exigências pastorais são muito grandes, né? Exige formação, né? Você não vai simplesmente participar de uma pastoral sem formação. Comprometimento. Né? Todo agente pastoral ele tem que estar comprometido com a pastoral. Lógico. Né? Com os valores que a igreja propaga, com os valores que a primeira igreja coisa ensina. que uma pessoa tem que fazer quando ele participa da pastoral é assumir esse comprometimento, porque, afinal de contas, Deus pede a gente para ajudar o próximo. Né? Ame ao próximo como a ti mesmo. E aonde é que estão as misericórdias de Deus? Se alguém não participa, não faz uso das misericórdias ajudando o próximo, que são 7, né? São 7 espirituais e 7 corporais. São 14 as obras de misericórdia, sendo 7 temporais e 7 espirituais. Então, se você não ajuda o próximo, às vezes a pessoa entra para a igreja e não sabe, tem gente dentro da igreja que não sabe nem o que são as misericórdias corporais e espirituais. Eu vejo assim, se você é membro da igreja, muitas vezes não custa nada você acolher quem está do teu lado dentro da igreja. Dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quer seja na igreja, quer seja na rua, né? É verdade. Então você acolher, essa é a função principal do cristão, né? Eu acho da ajuda no pastoreio, é acolher quem está chegando e também quem está dentro da igreja. Ivan, fala para mim, quem são os responsáveis pela pastoral familiar? Na nossa paróquia, nós temos aí o casal Vitor e Cristiane, que estão como coordenadores gerais da pastoral. No setor pré-matrimonial, nós temos falhou agora a memória, mas nós temos um outro casal. No setor pós, se eu não me engano, nós temos o Juliano e a Tânia. E no setor faz um trabalho fantástico também dentro da igreja. Quero mandar um abraço para ele. Eu lembrei aqui, é o Toninho e, se eu não me engano, é Neuza, o nome da esposa dele, no setor pré. E no setor pós, Juliano e Tânia, e no setor casos especiais sou eu e a minha esposa Simone. Mas é lógico que existe espaço para mais gente, né, dentro dessa pastoral, e exige que mais gente se envolva, se comprometa, porque o trabalho é grande. Nós estamos falando a nível de paróquia, mas a nível de vicariato e a nível de cidade de Cabo Frio, nós vemos muitas famílias passando por dificuldades e que têm necessidade de um apoio, né, de um acompanhamento mais de perto por outros casais, aconselhamento,
Os jovens hoje, né? A gente vê muitos jovens aí. Eu costumo ver na Praça Porto Rocha aquele monte de jovens, às vezes no final do dia, sentados ali. Que vem do colégio, senta ali. Vêm da escola, sentam. E aquilo ali eu vejo como um grito do jovem. Como o jovem estivesse gritando. Na parte central da cidade, no coração da cidade, no ponto zero, no marco zero onde nasceu a cidade, a juventude hoje grita: olha eu aqui. E essa juventude tão carente, né, que poderia ser abraçada melhor, poderia estar envolvida melhor nas coisas de Deus e fazendo coisas boas, né, para a comunidade, se envolvendo na comunidade. Eu vejo assim, esses jovens, para vocês que estão nos ouvindo, esses jovens eles estão gritando, né? O jovem, quando ele busca uma atenção, é porque tem alguma coisa ali que está incomodando ele. É verdade. Agora vai me falar uma coisa. Existe dentro da Igreja Católica pastoral orgânica? No caso, a pastoral orgânica é aquela pastoral ou pastoral de conjunto, né? É a pastoral em que as pastorais se ajudam mutuamente, né? Por exemplo, no nosso caso da pastoral familiar, nós estamos inseridos dentro do setor família da igreja. E o que é o setor família? O setor família engloba aí o encontro de casais, o curso de noivos, se eu não me engano, e equipes de Nossa Senhora, né, que são equipes de casais, de famílias, que buscam se ajudar mutuamente na oração, no acompanhamento, né, e a gente vê e a pastoral familiar. Tudo que envolve família está dentro do setor família. Então isso é pastoral orgânica, são as pastorais interagindo e se ajudando umas às outras. Ele diz aqui, é uma pastoral bastante abrangente, e inclui o casal, os filhos, os parentes, a comunidade, a sociedade. Por isso, deve trabalhar com outras pastorais, porque tudo faz parte da família. E, ao mesmo tempo, tudo se dirige à família, é voltado para a família. Um dos eixos transversais de toda ação evangelizadora, que é a família, né? E nela todas as pessoas têm lugar. Todas as pastorais, movimentos, serviços e institutos, de uma maneira ou outra, têm sua contribuição a dar, como também a sua contribuição a receber. A família, Roberto, como foi dito aqui, ela é a célula principal da sociedade. É dela que uma sociedade se estrutura e vive. E é em função dela que existe uma sociedade. Nós não devemos nunca pensar numa sociedade sem a família. É verdade. Porque a sociedade sem a família, ela não vai encontrar os alicerces necessários para que ela possa se estruturar. Imagine que se hoje, né, não existisse a instituição família. Como é que seria estruturada a nossa sociedade? Seria estruturada em cima de quê? Qual o alicerce que daria sustentação a essa sociedade? Foi até bom você falar que eu vou fazer uma pergunta a você em casa. E essa pergunta tem tudo a ver, porque às vezes você tem um filho, tem uma filha que não valoriza os seus pais, não participa com seus pais, ignora seus pais. Mas aí você casa, o seu filho casa. Como ele muda quando sua esposa tem um filho? Aí existe família, né? A dificuldade, né? Tem aquele ditado que diz que a dificuldade faz o sapo pular, né? E diante da necessidade de um filho, de uma filha, vendo a realidade, né? Passando de uma realidade de namoro, de noivado, para uma realidade de família, das exigências, então aí realmente parece que a pessoa sente o peso, né? E aí existe realmente um apelo, uma transformação a valorizar mais os pais, né?
É verdade. E é importante que você em casa, é muito importante que você em casa pense direitinho, porque se você ainda não sabe, não tem ideia o que seja família, o que seja você representar a sua família, você defender a sua família, procure a sua igreja, peça informação que com certeza você vai ter. Qualquer que seja, aí eu quero até generalizar, qualquer que seja a igreja, vai explicar o que é uma família, né? Que a igreja que eu falo, as igrejas que são centenárias, que são milenares. Mesmo as igrejas que não são as igrejas católicas, mas as igrejas cristãs, a célula dela básica está fundamentada na família. A família, não tem Todos como. os credos religiosos estão fundamentados na família. A sociedade está fundamentada na família. O Estado está fundamentado na família. Então, sem a família, nada do que nós vivemos hoje, nenhuma realidade dessa existiria. E o Papa João Paulo II, ele tem uma frase, uma colocação dele muito interessante. O Papa João Paulo II diz que a família é o santuário da vida, né? É o lugar onde a vida nasce, onde a vida floresce e onde a vida vai dar seus frutos. Ô, Ivan, deixa eu agora, já que nós estamos falando no fruto familiar, né? Você falou uma coisa certa. Então, é verdade que tudo passa pela família. Agora entendo melhor por que os políticos querem destruir a família. Quanto mais só, mais fácil é o domínio. Quanto mais conheço minha igreja católica, mais a amo. Faça isso com a sua igreja também. Porque se nós dependermos das pessoas que nos representam, ou dizem que seriam os nossos representantes através do nosso voto, são os primeiros a nos trair. Porque quando a gente vota, é para ele representar a nossa sociedade. E tem gente que só representa o bolso dele, só os interesses pessoais. Essa é minha opinião, Ivan. Roberto, a sociedade, não há dúvida que a sociedade ela se encontra doente. E por que a sociedade hoje se encontra doente? Porque as famílias estão desestruturadas muitas vezes. E muitas vezes aquele ser humano que foi criado, que teve ali sua formação, que teve que cresceu dentro de uma estrutura corrompida, né, vai ser um cidadão corrompido. O nosso grande problema hoje da sociedade brasileira, do nosso país, chama-se corrupção, né? Então, se desde o início esse cidadão vive num ambiente corrompido, E tem uma ele coisa. tende a se tornar um corrupto. E tem uma coisa, Ivan. A corrupção, ela é dos dois lados. É de quem dá e de quem recebe também, né? É como eu disse, a sociedade está doente. Totalmente doente. Né? Eu brinco com as pessoas que o Brasil está pelo avesso. Né? As coisas estão ao contrário. Muitas vezes eu digo o seguinte: olha, o troço está tão fora da realidade que hoje o poste está urinando no cachorro. Né? A gente vê assim, a gente vê uma realidade. Vamos falar uma totalmente coisa mais clara. O professor tem medo do aluno. Não existe, né? Não existe. Eu me recordo do meu tempo de escola, o respeito que nós tínhamos pelos nossos professores. Mesmo mestres. colocando a gente de castigo. Porque naquela época, os professores colocavam a gente de castigo joelhado no milho. Eu tive uma felicidade melhor. Eu não cheguei a ajoelhar no milho, não, né? Mas os professores exerciam autoridade dentro da sala de aula, né? Eles não eram desautorizados, né? Porque o que acontece? Quando um aluno, dentro da sala de aula, falta com respeito ao professor e aos colegas de turma, e esse professor, o diretor de turno, manda um bilhete para o pai,
E esses pais muitas vezes chegam lá e acabam esculhambando o professor, o diretor, e dizendo que ele aprova aquela realidade do filho dele, ele está tirando totalmente a autoridade do professor dentro da sala de aula. É verdade. Então, o que necessita, qual o apoio que a escola precisa? Precisa que o pai dê apoio à escola. Não adianta eu, como pai, se minha esposa chamar a atenção do meu filho, mesmo que eu não concorde, eu não posso tirar a autoridade dela sobre eles. Lógico. O que eu tenho que fazer? Olha, chamar ela no canto depois, uma outra hora, conversar, né, procurar dialogar, harmonizar aquela situação ali. Mas eu não posso, se a minha esposa chamar a atenção do meu filho, chegar para ela e falar, você está errado. Eu não posso tirar a autoridade dela. Os valores estão invertidos hoje, totalmente Então invertidos. os pais não podem tirar a autoridade do professor dentro da sala de aula. Ivan, uma coisa que você em casa, e é bom que você saiba, que dentro da sua casa você não pode fazer isso. Se você fala para o seu filho, meu filho, você não deve mentir. Aí o telefone toca. Olha, se for para o papai, ele fala que não está aí não. Se você pede seu filho para não mentir, que exemplo você dá? Não é verdade? Os pais são os grandes educadores, né? O professor, ele passa conteúdo, passa matéria, conhecimento. Mas a educação, ela começa dentro de casa. Os pais são os principais educadores e responsáveis pela educação dos filhos. Apesar de que muitos aí dizem que os filhos não são de pertença dos pais, não é responsabilidade dos pais educarem e quererem assumir a educação dos seus filhos, vocês têm que se colocar na situação de que a educação do filho, de cada criança, é responsabilidade sua. Você que é pai, você que é mãe, que tem responsabilidade de educar o seu filho. Não é o Estado que tem a obrigação de educar o seu filho, não é o Estado que vai dizer, que vai mandar e que vai querer mandar dentro na educação do seu filho ou dentro da sua casa. Né? Essa ideia que vem querendo colocar que as crianças não pertencem à família e sim ao Estado, é uma ideia totalmente equivocada, fruto de uma ideologia equivocada e de ensinamentos contrários à família e à sociedade. Foi bom você falar isso, que eu quero falar para você. Você que é professor, já parou para analisar? Você como professor, tu está ali para ensinar aquela criança, aquele jovem, o adulto, ou você está para transformar aquela pessoa numa ideologia política que você faz parte dela. Pense bem que tudo que você faz ao outro cabe para você. Hoje, as famílias, mesma coisa são as famílias dos professores hoje, que estão sendo destruídas também, porque lá atrás criou-se uma ideologia política dentro das salas de aula. Me perdoa, é verdade. Acho que diante dessa sociedade corrompida, o grande remédio está na família, né? E a pastoral familiar vem em resposta a esses anseios e essas necessidades atuais das realidades que vivemos no dia de hoje. Então, eu queria deixar aí para você, que ainda não conhece a pastoral familiar, que procure conhecer, vá até a secretaria da nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora da Assunção, se a sua realidade necessita de um acompanhamento, ou se você necessita que alguém te ajude, né? O que precisar. Em termos de família, em termos de cristão, de católico, apostólico, romano, procure a secretaria da nossa paróquia, vá lá, converse com a nossa secretária, a Neia, e peça a ela para marcar uma visita da pastoral familiar para que você possa conhecer melhor a pastoral familiar. Ivan, infelizmente o papo está muito bom, muito gostoso, que a gente quando conversa sobre igreja vai fluindo, as coisas vai fluindo. Quero deixar você, agradecer a você de coração e dizer para você meu muito obrigado, ao padre Marcelo, ao Vitor, seu coordenador, muito obrigado pela presença de vocês. E eu quero dizer para você em casa que igreja é isso. Saia de casa, você principalmente, que já está aposentado, saia de casa e procura saber o que você pode fazer para ajudar os outros, o seu irmão através da sua igreja. Eu falo da sua igreja, porque o cristão,
é aquele que crê em Deus. Deus está aqui, não está dentro da igreja. Então, você pode ser católico, metodista, pode ser da religião Assembleia de Deus, que você é cristão. Você sendo cristão, você tem que procurar a sua igreja e ajudar a sua igreja. Você vai ver como tudo muda. Com certeza nós somos agentes de transformação, agentes culturais, agentes que fazem a cultura ocidental, cultura cristã ocidental, baseada aí no cristianismo, e estamos aí firmes para que a gente possa transformar esse mundo com mais amor. De coração, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Tá, Roberto. quero dizer para você que na próxima semana, eu já conversei, inclusive, também com o pastor Fabrício. Nós vamos trazer o pastor Fabrício, não sei se será a semana ou a outra, mas provavelmente a semana que vem nós estamos aqui. Se você foi ex-jogador das Prof, se você gosta das Prof, que hoje se transforma no Cabo Frio Esporte Clube, semana que vem nós vamos falar sobre a ex-Prof, sobre a terceira divisão de profissionais do Rio de Janeiro. Então, o programa da semana que vem estará direcionado exclusivamente a Cabo Frio Esporte Clube, antiga ex-Prof. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social vai ao ar todas as quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até quinta, se Deus quiser. O verdadeiro sabor da pizza está na Pizzaria Toscana. Ingredientes selecionados e aquele tempero delicioso. Um lugar agradável para você e sua família passarem momentos especiais. Venha se deliciar com as mais saborosas pizzas. Ou, se preferir, faça o seu pedido pelo telefone 2644-3793 e entregaremos onde você desejar. Pizzaria Toscana. O sabor da verdadeira pizza. Avenida Vereador Manuel Antunes, número 210, Braga, Cabo Frio.